Ei, pessoal, agora a gente vai ver a segunda parte de duplicatas, estudando um pouquinho dos atos cambiários das duplicatas. Então, vamos lá, continuando com a nossa apresentação. Então, olha só, quando a gente fala, então, na duplicata, a gente tem que analisar as obrigações ou atos cambiários aplicáveis à duplicata. Então, o primeiro que a gente tem que falar é o aceite. Então, conforme eu já tinha adiantado para vocês quando nós falamos dos requisitos, o aceite na duplicata é diferente do aceite nos outros títulos. Por quê? Porque ao invés dele ser uma aceitação, uma vinculação ao título, o aceite na duplicata é uma declaração com os termos da duplicata mercantil de prestação de serviços e uma aceitação de conformidade das mercadorias ou da prestação de serviços, né? Então, o aceite ele só pode ser recusado nas hipóteses determinadas pela lei, nos artigos 8º e 21 da lei de duplicatas, e fora dessas hipóteses não poderá ser alegado. E como que é instrumentalizada essa questão da recusa do aceite da duplicata? Então, para a gente entender isso melhor, eu vou explicar para vocês como que a duplicata é remetida. Olha só, a lei vai falar o seguinte: quando é estabelecido um negócio jurídico que vai ser remetida uma duplicata, o emitente, né, no caso o vendedor ou prestador de serviços, ele tem o prazo de até 30 dias para emitir a duplicata e remeter essa duplicata para o devedor, que é o tomador ou o comprador. Então, nesse caso, fiz a compra e venda, eu tenho até 30 dias para fazer a duplicata e mandar. Depois que eu mando essa duplicata para o meu comprador ou para o meu tomador de serviços, ele tem 10 dias para devolver essa duplicata com ou sem aceite. Então, ele vai assinar, se vinculando, se ele aceitou, tranquilo. Então, ele devolve meu título com o aceite. Se ele não aceitar, ele tem que explicitar as razões desse não aceite por escrito. Então, como que ele vai fazer isso? Ele pode fazer isso no verso da duplicata. Então, ele vai falar assim, olha, não aceito porque as mercadorias vieram diferente do que foi convencionado, veio uma quantidade diferente, vieram mercadorias avariadas. Então, ele tem que justificar de forma plausível, né, de acordo com o que está na lei. Ou a prestação de serviço não foi adequada, ou o valor dessa duplicata não condiz com o que foi estabelecido entre as partes. E aí ele vai devolver essa duplicata com essas razões do não aceite. Ele tem que obrigatoriamente fazer isso por escrito. Então, ele pode fazer isso no próprio corpo da duplicata, ou ele pode fazer por qualquer outro meio inequívoco que comprove que ele não recebeu. O ideal de fazer na própria duplicata é porque, pelo princípio da literalidade, o que está escrito no título a ele se vincula. Então, é uma prova mais forte. Mas pode ser feito, por exemplo, através de telegrama, AR ou de notificação extrajudicial. Mas o ideal é que seja feito no título também. Então, aí ele vai devolver sem o aceite. Agora, existe a possibilidade também do comprador recebe a mercadoria, não aceita e não devolve o título. E aí, nesse caso, a lei vai falar o seguinte, olha, se a pessoa ficou com a mercadoria, não aceitou, não devolveu o título, pode ser feito protesto por falta de devolução do título e esse protesto por falta de devolução, junto com o comprovante de entrega de mercadoria, embasam uma execução. Então, pode ser executado o título com o comprovante de protesto, mais o comprovante de entrega da mercadoria. Então, vai substituir esse aceite, entendido? Então, o aceite tem que ser dado por escrito. Se não for dadas as razões, tem que ser feito por escrito, porque dependendo do que foi colocado, essa recusa do aceite não tem validade e mesmo assim o título poderá ser cobrado. Entendido? O endosso. Todas as disposições do endosso que nós aprendemos até agora são aplicáveis à duplicata, não tem nenhuma diferença, a não ser a questão da proibição do endosso, da cláusula não à ordem, que não pode ser inserida na duplicata, porque a duplicata é, por natureza, um título à ordem. Além disso, o aval é aplicável às duplicatas da mesma forma que a gente estudou até agora, e o protesto também, em todas as suas modalidades, eu posso aplicar o protesto nas duplicatas.
duplicatas. E aí a gente tem que fazer aqui uma observação. No caso da letra de câmbio e da nota promissória, nós vimos que o protesto ele tem que ser feito no dia seguinte ao vencimento para que se assegure o direito de cobrar os coobrigados. Então, um dia após o vencimento, eu tenho que encaminhar o título a protesto, que o protesto, nesse caso, é obrigatório para cobrar dos coobrigados. Você se lembra? Na duplicata, esse prazo para protestar os coobrigados é de 30 dias a contar do vencimento do título. Então, do vencimento do título, eu tenho 30 dias para fazer o protesto e assim assegurar o direito de cobrar os coobrigados. Então, a duplicata, o prazo para protesto é diferente dos outros títulos que a gente viu até agora. E os prazos para execução, Fernanda? Os prazos para execução são os mesmos da nota promissória e da letra de câmbio. Então, o único diferente ficou sendo o cheque. Então, eu acho que eu não cheguei a falar isso ainda para vocês. Então, com relação à duplicata, a gente tem que saber que os prazos para execução da duplicata são de 3 anos do vencimento do título para cobrança contra os devedores principais. Então, prazo de 3 anos para cobrança contra os devedores principais. Para a cobrança dos coobrigados é de 1 ano a contar do protesto, que nesse caso pode ser realizado até 30 dias depois do vencimento. E as ações para direito de regresso é de 6 meses, ou seja, uma pessoa que pagou e que quiser exercer o direito de regresso contra outro obrigado no título, o prazo é de 6 meses. Entendido? Vamos lá. Aqui é um ponto interessante que a gente tem que falar, que é a questão da duplicata virtual. A duplicata virtual é um título que gera muitas dúvidas na doutrina. Por quê? Porque durante muito tempo houve uma discussão se a duplicata virtual seria válida ou não. Por quê, Fernanda? Porque é o seguinte, a duplicata virtual é uma duplicata que é feita, através de um sistema de informação bancário, normalmente. Então, é o seguinte, eu sou a vendedora. Ao invés de eu emitir as duplicatas, eu informo os dados num programa de uma instituição financeira, normalmente. Vou lançar ali, ou também pode ser do meu sistema também. Vou lançar ali as informações, mas não há assinatura do emitente, que é um requisito básico que está lá na lei de duplicata, Então, durante muito tempo se questionou, olha, se eu emito a duplicata apenas no meu sistema eletrônico, sem assinatura, essa duplicata não vai ser válida, ela tem uma nulidade. E se eu faço isso através de um sistema bancário, eu mando essas informações para o banco, quem emite vai ser o banco, da mesma forma, porque o banco não tem como controlar o negócio de origem do título, se houve, se não, se essa duplicata é fria, se essa duplicata não é. Então, a doutrina, durante muito tempo, foi resistente à existência dessa duplicata virtual. Até que o Código Civil de 2002 trouxe um artigo falando que os títulos de crédito poderiam ser emitidos de forma eletrônica, através de bases de dados e informações mais diversas. Então, isso só veio ser resolvido agora com a edição de uma lei específica para a duplicata virtual, que ela vai falar o seguinte, duplicata virtual é criada por meio de envio de dados do negócio realizado com o devedor à instituição financeira que os armazena no sistema e, a partir deles, emite a representação da duplicata, o boleto bancário. Então, o boleto bancário é a forma de cobrança da duplicata. Então, eu faço um contrato com o banco, mando as informações para o banco, na data específica, o banco emite essa duplicata lá no sistema dele, emite o boleto, manda o boleto para outra pessoa pagar a duplicata. E aí, o que a gente tem que ver? No caso da duplicata virtual, as partes são as mesmas, O sacador é o vendedor ou a empresa, o sacado é o comprador ou o tomador de serviços contratados. Mas, normalmente, eu tenho envolvido nesse negócio uma instituição financeira. O que ela vai ser? Ela vai ser tipo um endossatário, O sacador endossa esse título para a instituição financeira, normalmente o endosso em preto, para que ela possa fazer a cobrança desse título. Pode ser um endosso mandato ou pode ser um endosso comum.
Normalmente, as instituições financeiras vão cobrar um percentual desses títulos da empresa, né, do vendedor ou do prestador de serviços, para poder fazer a emissão dessas duplicatas e a cobrança dessas duplicatas. Então, a lei nova que vai regulamentar as duplicatas virtuais é a Lei 13.775, de 2018, né? E aí ela vai falar o seguinte, que a emissão da duplicata sob a forma escritural, quer dizer, com a custódia de um banco, né? Um banco que vai intermediar, far-se-á mediante o lançamento no sistema eletrônico de escrituração, gerido por quaisquer das entidades que exerçam atividade de duplicatas escriturais. Então, que são as instituições financeiras. Então, um determinado empresário envia essas informações para as instituições financeiras que vão fazer a cobrança dessa duplicata. Como que é o aceite? O aceite da duplicata virtual pode ser realizado de 3 formas. Ordinário, que é por assinatura digital, ou seja, isso é mandado para a outra parte, né, para o tomador de serviços ou comprador dar o aceite através de um token, né, ou se não um cartão, por comunicação, ou seja, é feito um documento, ou presumido, que é quando ele já efetua o pagamento, né? Então, aí, nesse caso, houve um aceite presumido, não precisa ter nenhum tipo de informação nova. Então, espero que vocês tenham entendido até agora o material acerca das duplicatas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, então, entrar em contato, que eu vou ter o maior prazer de retirar, tá? Um grande abraço a todos, até a próxima.